Olá para todos, sejam bem-vindos mais uma vez e vamos lá. Mais um estudo, mais uma questão aqui que às vezes alguém me pergunta: é pecado assistir novela e por que é pecado assistir? Eu vou apresentar aqui razões por que é pecado assistir novela. Talvez você já tenha ouvido falar que tal coisa não é pecado porque não está escrito na Bíblia. Sempre alguém diz: ah, mas tal coisa não é pecado porque não está escrito na Bíblia. Mas a minha resposta que eu elaborei é a mesma de sempre. Existem coisas que foram inventadas em nossos dias, que não existiam nos tempos bíblicos, como a televisão, o celular, a internet. São coisas que não existiam nos tempos bíblicos. São coisas de 100 anos para cá. E também a Bíblia é um livro de princípios e não de pode ou não pode. Não existe uma lista na Bíblia do que pode e do que não pode. E também na Bíblia não tem mandamentos específicos, como não fumarás e não assistirás novela. Tem pecados que são especificados na Bíblia, como adultério, fornicação e outros, mas alguns não. Se você fizer certas coisas porque não está escrito na Bíblia que é pecado, então você pode beber pinga, fumar maconha, ver pornografia, porque são coisas que não estão escritos na Bíblia, mas só que vai contra os princípios bíblicos. Então existem os princípios bíblicos. Tudo que você fizer deverá ver em que princípio tal coisa se encaixa, ou então se tal coisa vai contra algum princípio bíblico. As drogas, por exemplo, como eu citei agora há pouco, fere o princípio bíblico da sobriedade, ser sóbrio, lúcido, como Pedro disse, sedes sóbrios. 1 Pedro 5,8. Mais exemplos. A Bíblia não diz que é pecado ver televisão, porque isso nem sequer existia nos tempos bíblicos. Mas certos conteúdos que passa na TV é pecado, porque fere princípios bíblicos. Vamos à novela então. Por que que novela é pecado? Em Romanos 1 e verso 32, antes deste versículo, Paulo citou vários tipos de pecados. Daí ele disse assim, que são dignos de morte, morte aqui é a condenação eterna, são dignos de morte os que tais coisas fazem, não somente fazem, mas consentem aos que as fazem. E consentir aqui pode ser apoiar, apreciar, se divertir. Vamos supor que na novela, como tem mesmo, um casal seminus se agarrando numa cena lasciva e pecaminosa, como toda novela tem. Esta cena é pecaminosa. Quem serão condenados? O casal que está fazendo essa cena, o autor da novela que escreveu aquela cena, o dono da emissora e a pessoa que está sentada no sofá assistindo. Veja bem, consentir é apoiar, apreciar, se divertir. A pessoa que se diverte vendo outras pessoas pecarem terá a mesma condenação, mesmo que não a pratique pessoalmente, conforme Paulo diz. Serão condenados os que fazem e os que consentem, mesmo que não faça pessoalmente.
A pessoa não faz pessoalmente, mas está compactuando com o pecado alheio, está se divertindo com o pecado alheio, também será condenada. Paulo disse para não se conformar com este mundo e não compactuar com ele. Fomos chamados para pregar o evangelho a eles e não se divertir vendo o pecado deles. Então é pecado. Tem coisas que é pecado, mas não está escrito na Bíblia. Mas é pecado. Vou dar mais um ou dois exemplos aqui. Uma mulher me perguntou aqui no canal se é pecado fazer teatro e um rapaz me perguntou se é pecado ser modelo. Como eu disse, não está escrito na Bíblia. Mas será se fere algum princípio bíblico? Alguns ainda dizem que não é porque não está escrito na Bíblia. Mas os princípios bíblicos não condizem com estas atividades. Na profissão de modelo ou ator, existem coisas que em si não seria errado e nem pecado até certo ponto, mas pode conduzir ao erro. Vamos analisar as duas profissões. Na condição de modelo, tirar fotos ou desfilar de roupa normal não seria pecado. O problema é quando a convidarem para posar de roupa íntima ou outro tipo de roupa que seja sensual. Daí ela peca. Peca porque fere o princípio de 1 Timóteo 2 e verso 9, onde diz que a mulher deve usar traje honesto com pudor e modéstia. Pudor, sentimento de vergonha. Vergonha é em exibir o corpo. Agora pecou. Teatro é a mesma coisa. Uma hora vai ter que fazer cenas com roupas sensuais ou cenas lascivas de agarração. Aí pecou. E Paulo diz para fugir da aparência do mal, para se abster de tudo aquilo que possa te levar ao erro, porque a carne é fraca. Por isso que tem que fugir. Paulo diz para fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que te possa conduzir ao pecado, você deve fugir. Mais um exemplo aqui. O futebol. Nos tempos bíblicos não havia futebol, mas existem atitudes tanto para os jogadores quanto para a torcida, que são pecaminosas. 22 homens correndo atrás de uma bola não seria pecado se ficasse só nisso, mas pode conduzir ao erro. Como eu sempre digo, tem coisas que em si não é pecado, mas pode conduzir ao pecado. Nas obras da carne, de Gálatas capítulo 5, no verso 20, cita a porfia. No dicionário pode ser contenda de palavras, discussão, disputa, polêmica. Então o futebol pode gerar aquilo que você está cansado de ver: xingamentos, palavrões, provocações, rixa, desejar a desgraça do adversário e até mesmo idolatria. É aí que entrou o pecado. Tudo o que o cristão for fazer e que não está escrito na Bíblia, deverá avaliar em que princípio tal coisa se enquadra ou então se fere algum princípio bíblico. Vamos ler para encerrar Filipenses 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tudo que for fazer, se houver alguma dúvida, você tem que analisar se é da vontade de Deus ou não, se pode te levar ao pecado, se tem algo pecaminoso nisso ou naquilo.
Até a política. Muitos disseram que política não é pecado. E realmente não é. Se o político for honesto, ele não peca, mas pode levar ao erro, pode levar à porfia. O político pode mentir, fazer promessa de coisas que não vai fazer. Sim, e envolve aqui também a porfia, aqui o pecado, que pode levar ao pecado. É isso aí então. Só isso já deu para compreender. Se gostou, dá aí um cliquezinho, como sempre. Se você não é inscrito, se inscreva e até o próximo.